Olá, filhos do Deus Altíssimo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Gênesis 12, 12:8. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Nós vamos ver aqui, Abraão, ele está sobre uma direção. Quando o pai de Abraão parou em Harã, Deus apareceu para Abraão e deu uma direção. Ele falou: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu do conforto da sua casa, da segurança da sua casa e foi para um lugar que ele nunca tinha ouvido falar. E ele creu em uma voz que falou com ele. Deus não apareceu fisicamente, mas falou com ele. E ele creu. Por isso a Bíblia diz que ele foi imputado como pai da fé, porque creu, sem antes ninguém ter falado de Deus. Ele foi o primeiro a crer na palavra do Senhor. Deus sempre vai dar uma direção e depois ele vai fazer uma promessa. Deus sempre vai dar uma ordem. Primeiro vem a ordenância do Senhor e depois a promessa. O que vai fazer essa promessa se cumprir em nossas vidas é a nossa disposição no nosso coração. Se nós vamos crer como Abrão creu, ou se nós vamos simplesmente ignorar as promessas do Senhor. Porque Deus fala até hoje conosco, Deus fala de todas as formas com o ser humano. Mas o que nós fazemos com o que Deus fala? Nós nos movemos como Abraão se moveu. Ele foi lhe feito uma promessa pelo Deus que nem o seu pai tinha ouvido falar. Ele se moveu em direção a esta promessa, ou ele poderia ter ficado no lugar dele e não ter acontecido nada. O que tem movido você? As promessas do Senhor têm movido a sua vida? Ou você tem somente ouvido e desacreditado nelas? Não tem se movido, saído do seu lugar? Saiba que para cada promessa se cumprir na nossa vida é preciso obedecer à voz do Senhor. Então Abraão foi para este lugar, foi para a terra de Canaã. E o incrível é que Abraão, ele estava na terra de Canaã. E esta terra era a terra que Deus tinha prometido para ele. Mas por que então, já que Deus não deu, já que ele estava na terra? Não, Deus falou. Se você ler todo o capítulo de Gênesis, você vai ver que Abraão, ele foi peregrinar na terra da sua herança. Ele foi peregrino, ele não foi dono, ele teve que percorrer a terra. Deus disse para ele: percorre a terra. Às vezes, para você se tornar dono de algo, você precisa conhecer, percorrer o território. Você precisa peregrinar no lugar que vai ser a sua herança. Por quê? Porque vai precisar ser instruído, ser preparado por Deus. A Bíblia diz que uma criança, por mais que ele seja herdeiro de um trono, ele nunca vai ser dono. Por quê? Você dá para uma criança R$100, uma criança de 4 anos, ela não vai saber o que fazer com R$100. Provavelmente ela vai gastar tudo em bala, em doce. Assim também somos nós. Para que nós tomemos posse da herança, nós precisamos amadurecer. E nós só amadurecemos percorrendo o caminho que Deus já planejou. Amém? Só que Abraão, ele chega nas colinas de Betel e ali ele arma um acampamento. Só que onde Ai está a leste e Betel a oeste. Eu fui pesquisar o que significa o nome Betel. E Betel significa casa de Deus. Abraão armou a sua tenda na casa de Deus. E ali também ele edificou um altar. Versículo 8 do capítulo 12 de Gênesis diz: ali em Betel ele armou acampamento e edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Eu também pesquisei o que significa o nome da cidade Ai. Em hebraico significa montão
de ruínas. Abraão soube bem para onde ele ia, ele ouviu bem as instruções do Senhor, e não só isso, Abraão deixou, de um lado ele acampou na cidade, na casa de Deus, só que do outro lado estava um montão de ruínas. Às vezes nós precisamos deixar ir em direções opostas àquilo que nos causa dor, aquilo que nos vai derrotar, aquilo que nos vai paralisar. Se ele prossegue para Ai, provavelmente a direção que ele tinha tomado naquela hora seria uma direção que poderia levar ele à ruína. Em qual direção você tem tomado a sua vida, tem levado a sua vida? Você tem ido para Betel? Você tem ido acampar na casa de Deus? Você tem ido adorar o Senhor, levantando altares ao Senhor? Ou você tem rumado para um montão de ruína? Às vezes nós estamos acampados no lugar de ruína. Às vezes nós estamos acampados numa cidade que não prospera, no lugar que não frutifica, no lugar que não nos move, não nos traz promessa, não nos alegra. Dependendo de onde Deus tem mandado você prosseguir, a direção que Deus tem mandado você tomar, você precisa avaliar aonde você montou o seu acampamento. De repente você está acampado em Ai, e aí Deus tem falado: levanta deste lugar e prossegue para Betel. Você precisa passar. Você precisa tomar o rumo e a direção que Deus tem te dado. Você precisa fazer como Abraão, invocar o nome do Senhor e esperar a sua direção. O Senhor sempre tem uma direção para as nossas vidas. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem te falado. Não acampe, não monte seu acampamento, não monte a sua tenda em Ai, não monte a sua tenda aonde te causa dor, aonde sua vida tem ficado paralisada. Rume a Betel. E quando você chega lá, faça como Abraão, edifique um altar ao Senhor. Amém? Essa era a palavra de hoje. Que Deus tenha falado seu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado e santo, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, e queremos te pedir, Deus, que seja o Senhor a nos direcionar, que nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir, Senhor, a Tua voz, para ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos levanta de Ai, dos nossos Ai, Senhor, e nos move, Senhor, para Betel, para um lugar onde nós possamos, Senhor, montar acampamento, para um lugar onde nós possamos invocar o Seu nome, para um lugar onde nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e a Tua direção. Pai amado e santo, que nós possamos ter o nosso tempo de peregrinação, mas que esse tempo esteja findando, Pai, e que possamos estar mais perto da promessa, Senhor, mais perto da nossa herança. Eu sei que alguns estão peregrinando, mas outros, Senhor, já estão vivendo suas promessas. Em nome de Cristo Jesus, Pai, fortalece cada um, Senhor, que vai começar a sua jornada, porque o Senhor tem filhos, Senhor, e filhas que estão em várias etapas desta jornada, de conseguir, Senhor, tomar posse da sua bênção. Que seja o Senhor, meu Deus, a estar fortalecendo quem está em lugares paralisados, dá força para que se levante. Em nome de Cristo Jesus, aqueles que estão ainda percorrendo, Senhor, a terra da herança, que o Senhor fortaleça, e aqueles que já chegaram na terra, Senhor, da sua promessa, que o Senhor continue, Senhor, com eles e fortalecendo e direcionando cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Se você ficou até agora nesse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe com 3 pessoas e comente aí embaixo qual é a fase que você está vivendo. Se você está na fase de sair da sua parentela, se você está na fase da peregrinação, ou se você já está vivendo a sua herança, já tomou posse da sua bênção. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.